Bom, aqui em Dragon Ball a gente tem alguns casais meio estranhos, pra dizer o mínimo, a gente já sabe. Mas e que tal a gente falar sobre um possível novo casal que tem, no mínimo, chamado a atenção dos fãs na internet? Desde que o capítulo 90 do Dragon Ball Super saiu, as pessoas vêm criando uma certa expectativa por cima dessa nova personagem. Mas você deve estar se perguntando, o que exatamente chamou a atenção das pessoas? Ela parecer uma pessoa tem no Trunks. Bom, infelizmente nesse arco, mais ou menos, como é que foi chama a atenção tanto do Goten quanto do leitor, pergunta para o Goten se ele não pode pedir para o Trunks ir para ela com o baile. Mas bom, a gente sabe que o Goten sabia que o Trunks estava bem afim da Mai. E como um ótimo amigo, ele disse que o Trunks não podia ir com ela. Então por essa razão, ela acabou indo com o Goten mesmo. E bom, ela ficou meio que de mau humor durante a festa inteira e isso acabou chamando bastante a atenção dos fãs. Eu suponho que os dois motivos principais para ela ter chamado a atenção dos fãs foi um, a aparência dela, porque bem, ela lembra bastante a Gwen Stacy, e dois, o fato dela ser bem chatinha, tipo, bom, né, elas eram chatas, eram ruins, assim, e depois se casaram, elas viraram, tipo, boas, assim, sabe, mais calmas. Tirando a Titi. E, cara, eu não vou dizer que esse argumento não faz sentido, porque ele até que faz bastante sentido. Afinal, se a gente for ver, a maioria das outras esposas de Dragon Ball mais ou menos tiveram essa história, né? Que elas eram chatas e depois elas meio que se converteram pra ficar boas, assim, depois se casaram. Será que seria bom, de alguma forma, repetir essa fórmula de novo? Será que não seria legal reinventar? Reinventar, no caso, eu digo, apresentar uma namorada que sempre foi boa. Tudo bem que a gente já teve a Pars, do Dragon Ball GT e a mais, só que eu quis dizer, tipo, dos personagens mais principais mesmo. É claro que tendo uma personagem ruim, a possibilidade do desenvolvimento dela é maior. Até, tipo, se você for pegar, assim, o Vegeta e tal, ele começou ruim e o desenvolvimento dele é bom justamente por causa disso. Também como um romance em si, talvez seja mais interessante para as pessoas, um romance começa com um casal ruim, que depois eles vão se entendendo, sabe? Porém, eu não sei se eu curto muito essa ideia. Afinal, o Dragon Ball nunca teve muito foco em romance desses. E eu sei que tem que, se ela, como eu desenvolvo e aceitar, Dragon Ball tá cheio de... Será que ela não merece uma segunda chance? Por exemplo, as pessoas sempre falaram mal da Pars, né? A namorada do Goten no GT. Só que hoje em dia as pessoas pedem pra ela ser canonizada. E é claro que não é de hoje essa meio que hipocrisia de alguns fãs de Dragon Ball. Só que no caso, eu acho que a gente devia muito uma ele. Se eu fosse dava mesmo. Bom, eu digo que a Pars vira essa... Pode ser um Toyotaro acha dela e eu acho que, sei lá, eu acho que ele não... E aos canais, não esqueçam de deixar ideias e sugestões de vídeos que eu vou sempre estar lendo.